Graça e paz, meus irmãos. Números 23, 19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas em Gênesis capítulo 6 diz que Deus se arrependeu. Em Êxodo 32 também diz que Deus se arrependeu. Será que a Bíblia está se contradizendo? Fica comigo até o final desse vídeo que nós iremos aprender com a palavra de Deus. Quando o assunto é arrependimento, gera muita dúvida na cabeça dos cristãos, quanto mais quando se refere a Deus. Deus se arrepende ou não? Números 23, 19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas em Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Em Êxodo 32 também diz que Deus se arrependeu do mal que ia fazer para o homem. Deus se arrepende ou não se arrepende? Vamos entender esses textos na íntegra. Quando nós olhamos para esse texto, quando o texto foi traduzido para o português, nós chamamos isso de antropopatismo, que é o homem colocar um sentimento humano atribuindo ao ser divino, que é o próprio Deus. Então, quando foi traduzido, colocar arrependimento porque é um sentimento humano. Mas quando nós vamos para o texto original, fica muito mais fácil da gente entender. Por exemplo, quando nós olhamos para o texto original do Antigo Testamento, que é o hebraico, a palavra arrependimento, quando se refere a Deus, a palavra é nahan, que quer dizer tristeza profunda, consolo, compaixão ou pena. Quando nós olhamos agora, quando se atribui ao homem, a palavra é shuv, que quer dizer retornar, voltar. Ou seja, isso é um sinal de pecado, de falha. Então o homem ele falha, ele retorna. O homem ele falha, ele peca, ele volta novamente para Deus. Então a palavra hebraica é shuv. Mas quando se trata de Deus, não tem como colocar a mesma palavra, porque Deus ele não falha, ele não erra. Então não tem como Deus se arrepender como o homem se arrepende. Até porque Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Deus ele sabe de todas as coisas e nunca é pego de surpresa. Então a palavra arrependimento, para se encaixar dentro do contexto de Gênesis 6, seria: e Deus se entristeceu-se profundamente com o homem. Tá? E quando nós olhamos para Êxodo 32, que diz que Deus se arrependeu do mal que ia fazer para o homem, a palavra correta ali para se encaixar com o contexto seria: Deus sentiu compaixão do homem. Então você vê que fica muito mais fácil quando você entende a diferença desses dois verbos no original. É por isso a importância da gente estudar e se aprofundar na palavra de Deus para não gerar dúvida. Mas agora você já sabe, Deus ele não se arrepende e a Bíblia não se contradiz. Fica com essa palavra em nome